Sejam todos muito bem-vindos, eu sou a Cami, ele é o Gui e nós somos a Oficina Multisport. A Oficina Multisport é uma empresa de consultoria esportiva. Se você ainda não conhece a oficina, entra lá no nosso site, oficinamultisport.com.br. Antes de começar a falar do nosso tema, eu queria dizer que tem sido um mega desafio para a gente teorizar, né, colocar em palavras todas as ações e as emoções e todas as situações que a gente vive numa corrida de aventura. Quando a gente chega de uma prova, a gente tenta se expressar, a gente tenta falar como é que foi a prova, mas a gente está tão cansado e tão cheio de emoção que só sai o foi legal, né? Aquela coisa cansada, assim, tipo, que quer dizer muita coisa, mas explica pouco, né? Muito difícil colocar em palavras tudo que se passa numa corrida de aventura. Então, nessas lives, a gente tem procurado traduzir em palavras muitas dessas emoções, e todo esse conteúdo, gente, está presente nas mentorias online que a gente faz e também no AREX, que é o Adventure Racing Experience, que são alguns dos serviços que a gente tem na Oficina Multisport. E hoje nós vamos falar sobre formas de ser mais eficiente na corrida de aventura. O que significa eficiência? Na nossa visão de corrida de aventura, significa alcançar um resultado com excelência, com o menor custo possível, custo de energia, custo de tempo ou custo de recursos. E a corrida de aventura depende de eficiência. Dentro de uma corrida de aventura, a eficiência pode ser considerada uma disciplina, como a orientação, que praticamos dentro de todas as outras modalidades. Precisamos ser também eficientes a todo momento durante um percurso de corrida de aventura. Muitas vezes a gente está sendo eficiente, está praticando a eficiência inconscientemente, né? No nosso dia a dia a gente faz isso. A gente precisa dar conta de uma agenda gigante, porque nós, corredores de aventura, temos família, amigos, trabalho, a rotina da casa e além dos treinos, que não são poucos, né? E exige uma rotina. Então, a gente precisa tomar consciência da forma como a gente faz, tanto no dia a dia, mas para transferir isso para a corrida de aventura. Então, somos eficientes na nossa rotina, porque senão a gente não vive. Da mesma maneira, somos eficientes na corrida de aventura, mas aonde que a gente pode economizar tempo? A primeira coisa que a gente precisa fazer, então, é tomar consciência. Tomar consciência de quê? Né? Antes da prova, tomar consciência de tudo que deve ser feito até a largada. Num primeiro momento, vai ser o treinamento físico. No segundo momento, vai ser a capacitação técnica. E num terceiro momento, vai ser um planejamento estratégico, específico e bem feito. Tomar consciência durante a prova é estar pronto para agir eficazmente a todo momento, ou seja, ser proativo. A gente precisa tomar consciência de tudo que precisa ser feito para poder saber como agir e a hora certa de agir. Então, ser proativo significa primeiro tomar consciência de tudo que tem que ser feito. Para ter calma a cada tomada de decisão, para ter clareza de pensamento e clareza de comunicação, para um bom trabalho em equipe. Corrida de aventura é um jogo onde a tomada de decisão é constante, seja por uma escolha de rota, seja por a solução de algum problema, seja por a criação de novas estratégias, mas o tempo todo a gente está tomando decisões, e essas decisões devem ser tomadas em equipe. Comunicação, clareza de pensamentos, ter consciência das funções que precisam ser realizadas ao longo do percurso, que é uma das lives que a gente fez também. E seguindo, então, tomar consciência depois da prova significa
entender, né, tudo o que aconteceu e anotar. A gente já falou que anotar é maravilhoso, anotar. Então, mais uma vez, venho falar, anotar tudo que deu certo, que foi eficiente, que gerou um bom resultado, né, a partir daquelas ações, e tudo que também não deu certo e que fez você não completar a prova ou perder tempo, porque na maioria das vezes o que acontece quando a gente é ineficiente é perder tempo, né? A gente algumas vezes se coloca em situações de risco que inconscientemente a gente vai acabar parando a prova, né? Mas a partir do momento que a gente toma consciência disso, a gente precisa tomar ações para que aquilo não ocorra mais. Para não perder esse tempo. Na corrida de aventura e na vida, o tempo não para. Então, uma vez que a gente tomou consciência do que nos faz perder tempo, a gente não pode mais seguir de mãos dadas com a ignorância. A gente tem que agir proativamente para não desperdiçar esse tempo ao longo da corrida de aventura. E o que te faz perder tempo? Vamos listar aqui o que a gente acha que são condutas ineficientes, são momentos em que a gente desperdiça tempo numa corrida de aventura. Porque dá trabalho, né, ser eficiente. E também dá muita preguiça, né? Quando eu tô cansada, eu quero que a equipe se exploda. Eu tô me lixando pro lado coletivo, né? E é fácil eu acabar ficando para trás, eu acabar sendo a última. E é conhecido que a equipe se locomove da forma mais eficiente junto. Todo momento que alguém sobrou para trás, não estamos mais andando da forma mais eficiente. Por isso que a gente bate na tecla do reboque, porque o reboque, mais do que ajudar fisicamente a outra pessoa, ela mantém a equipe unida. E essa é a forma mais fácil de se comunicar, de você expressar a sua dor, de você, né, falar até que você está se sentindo mal, ou não falar nada, mas conseguir ficar junto. Às vezes a gente fica divagando em pensamentos negativos, aquilo deixa a gente mais para trás ainda do que estar junto com a equipe, né? Outra coisa, assim, né? Perguntar por que eu estou, né? O que eu tô fazendo aqui? Várias vezes me ocorre isso durante a prova. O que eu tô fazendo aqui? Queria estar com meu filho. O que eu tô fazendo aqui? Puta desconforto. Queria estar na minha casa. Queria tomar um banho quente. O que eu tô nadando nesse rio? Então, tudo isso são atitudes e pensamentos sabotadores, né? Da nossa performance, porque o tempo ele vai passar de qualquer jeito. Então a gente tem que tentar ser o mais produtivo, fazer o melhor que a gente pode durante aquele momento, né? E uma coisa importante, a gente escolheu estar ali, a gente escolheu estar passando por tudo aquilo. Então, não vamos se sabotar com pensamentos e atitudes negativos, porque isso só vai botar a gente para baixo e deixar a gente ineficiente, sem pensar em coisas proativas. Praticamos a eficiência ao longo de toda a corrida. Isso está claro enquanto a gente corre, enquanto a gente faz o trek, enquanto a gente pedala, enquanto a gente rema, porque a gente carrega o mínimo de equipamento necessário, sem luxo, sem itens supérfluo. A gente dorme o mínimo possível para o nosso corpo se recuperar e a gente se mantém em movimento. A gente come a comida sem apego emocional, só o necessário para a nossa melhor performance. A gente não para, a gente evita parar por qualquer razão. A gente faz tudo que a gente precisa fazer durante uma corrida de movimento ou durante uma corrida de aventura em movimento. Esses momentos a gente facilmente a gente enxerga facilmente como ser eficiente, correndo, pedalando, remando. Mas talvez a gente deixe escapar a nossa eficiência durante uma área de transição, durante uma parada para dormir, onde a gente não escolheu bem um lugar onde a recuperação vai ser eficiente, onde a gente
não aproveita aquela parada para dormir da maneira mais eficiente. A hora que a gente organiza a mochila, seja antes da largada, ou seja, a cada área de transição, se a gente não for eficiente nesse momento, isso vai gastar mais tempo para a gente buscar qualquer equipamento dentro da mochila. Quando a gente pega a água ao longo do percurso, a gente tem que fazer isso de maneira eficiente, e muitas das vezes nesses momentos, até mesmo antes da prova começar, é onde a gente perde a nossa eficiência, onde a gente talvez não seja tão claro pra gente como as condutas eficientes podem ser desempenhadas, né? A galera já começou a escrever aqui, relaxamento na área de transição, erro de navegação. Erro de navegação não é nem tanto ineficiente, a gente vai falar um pouco aqui mais pra frente. Vocês dormem no AT ou em áreas sem conforto para não perder tempo? Dormimos em áreas sem conforto, porque justamente perde-se tempo quando a gente dorme na transição, e o sono pode não ser tão bom quanto num lugar sem luz, sem pessoas falando, sem outras equipes chegando, sem né? barulho. Para que a gente consiga ser eficiente, ter uma recuperação eficiente dormindo fora da área de transição, a gente precisa de alguns recursos, né? A gente precisa de um mosquiteiro, se é um ambiente que tem mosquito, a gente precisa de um isolamento térmico, se o ambiente é frio, enfim. O Beto está falando, na família extrema ninguém ficava para trás, sempre tinha um extensor amigo. Perfeito, o extensor, né, a gente tem que desapegar do orgulho. Do místico, que é para ajudar fisicamente quem tá mais fraco, né? Não tem a ver com isso, não tem, justamente, desapegar do orgulho, do ego. A gente já falou também muitas vezes do trabalho em equipe, a gente vai falar mais de como trabalhar em equipe de maneira eficiente, mas já que tocou no assunto do reboque, é uma das maneiras mais eficazes de permanecer próximos a uma distância que a gente consegue manter comunicação. Não quer dizer que a gente vai estar puxando ou empurrando ou aumentando o ritmo o tempo todo. É simplesmente vai estar próximo o suficiente para escutar, para oferecer, para aceitar ajuda antes de ser tarde demais. Bom, normalmente a velocidade de deslocamento das equipes durante uma prova é parecida. O que muda muito é o tempo parado. Então, essa é a maior diferença de uma equipe de ponta e de uma equipe do pelotão do meio, sabe? Fisicamente, tá todo mundo ali, tá todo mundo bem. Eu já falei isso em outros momentos também. Quando a gente alinha para uma corrida de aventura, o físico é o mínimo obrigatório que todo mundo que quer ganhar ou que quer ter um bom resultado ou que quer completar uma corrida de aventura tem que ter feito, né? E hoje em dia, com o Spot, com os outros localizadores, a gente consegue, depois da prova, avaliar as diferenças de velocidade em cada um dos estágios entre as equipes. E a gente vê que as diferenças em deslocamento, elas são pequenas. O que faz a grande diferença nas colocações de uma corrida de aventura é o tempo parado. Vou ajudar vocês. Fazendo uma conta de cada atleta parando 1 minuto por hora, totalizam 96 minutos por dia. Parados, desperdiçados, né? Então, o que são essas paradas? Parada para pegar alguma coisa no fundo da mochila que eu só joguei lá, não organizei bem. Parada para ajeitar alguma coisa na bike, porque eu tive o meu tempo de colocar, mas não coloquei direito, agora tá caindo. Para guardar os equipamentos que estão molhando em cima do caiaque, né? Você entra na pressa no caiaque, taca tudo em cima do caiaque e sai remando. Aí começa uma corredeira, um negócio, não sei o quê. Guarda tudo, né? Tem que gastar esse tempo que não foi feito no momento que tinha que ser feito. Nas áreas de transição, né? Quando a gente tá cansado, a gente chega na área de transição, pega a mochila, faz assim, despeja tudo lá no chão, sentar, né? Maior falha da área de transição. E fica olhando para as coisas, né? Então, isso grave. Depois, colocando e tirando camada de roupa, né? Porque quando tá frio, você fica inseguro de, vou passar um pouco de frio, vou passar muito frio, vou passar um pouco de frio, fica pondo e tirando anorak, pondo e tirando segunda pele, pondo e tirando não sei o que, pondo e tirando. Então, esse tempo pra pôr e esse tempo pra tirar. Essas são pequenas paradas que não duram nem 1 minuto, mas que se somam ao longo de um percurso, né?
e que poderiam ser evitadas com uma melhor organização prévia, né? Pensando em uma prova de 5 dias, se totalizam 8 horas desperdiçadas, né? É muito tempo, é o tempo parado, é um tempo que se foi. Né? Nós já temos algumas paradas essenciais, que essas sim são funções que a gente não consegue realizar em movimento, seja para fazer xixi, para avaliar o relevo numa decisão de navegação, seja as transições onde a gente obrigatoriamente está parado, trocando de uma modalidade para outra, parada para pegar água, enfim, as paradas essenciais, elas existem. A gente precisa otimizar esse tempo. Porque se a gente prevê que vai parar no rio para pegar água, eu vou esperar até chegar lá para tirar o meu casaco da mochila. Vou aproveitar uma parada essencial para realizar qualquer outra daquelas funções que a gente listou ou funções que vão surgir, né? A gente não consegue prever todas as situações na corrida de aventura, mas ao longo do percurso a gente consegue otimizar os tempos de parada essencial para diminuir o tempo total parado da equipe. Então isso é pensar eficientemente, ser eficiente, né? A gente criou uma listinha, a gente adora uma lista e uma tabela, né? Vocês já perceberam. Que é uma listinha que a gente quer que vocês interajam aqui para frente também. A gente vai começar a falar tudo que tem nela, mas vocês vão também acrescentando coisas aí. Então a listinha são os hábitos do corredor de aventura eficiente. Então o que vocês sugerem? Não, agora vamos pensar em ações, condutas para ser mais eficiente, para não desperdiçar tempo. O que a gente precisa como corredor de aventura para deixar a equipe mais eficaz, mais veloz ao longo do percurso? Como que a gente pode contribuir no nosso papel como integrante de uma equipe? Wemer, ótima reflexão. E quando a prova determina paradas obrigatórias, vocês otimizam essas paradas? Sem dúvida, né? É tudo nessa parada. Inclusive, dorme menos, porque se faz um pouco mais de coisas, né? Nessas paradas, assim. Isso pode, por exemplo, ser uma Dark Zone. Uma Dark Zone seria um estágio, normalmente de água, de canoagem, mas que seja proibido a progressão noturna. Então, se o percurso apresenta uma Dark Zone, é uma parada obrigatória que, dentro da nossa linha do tempo, do nosso planejamento, a gente vai prever se a gente vai ser preso, se a gente vai pegar aquela Dark Zone, ou se a gente vai conseguir passar essa Dark Zone. E uma vez que a gente, na nossa previsão de tempo, a gente não consiga cruzar a Dark Zone, seja pego pela Dark Zone, a gente com certeza vai aproveitar essa parada para se recuperar, para dormir, para se alimentar, para cuidar dos pés, de pequenas infecções, qualquer que seja. Por exemplo, e da mesma maneira, eventualmente podem ser paradas obrigatórias para o sono, enfim, zonas neutras do percurso que a organização determina, e que a gente vai usar essas paradas e essas zonas neutras de maneira eficiente, otimizando o tempo que a gente vai estar ali, né? O Diocir falou, sobrecargas na equipe. Carregar peso demais, né? Péssimo, perde eficiência, perde tudo, toda a listinha da eficiência, né? Velocidade, você fica mais cansado. E muitas vezes a gente não usa tudo que tá dentro da mochila. Então a lista obrigatória, ela já vem com o essencial que você vai usar, né? Em todos os casos. Não precisa levar mais nada do que tem lá na lista. A gente já falou sobre como correr com uma mochila minimalista em outras lives. E sem dúvida é uma estratégia para melhorar a eficiência. Você não carregar nenhum item supérfluo. Uma mochila minimalista é o que a gente falou na outra live. Você vai encher ela de capacitação e planejamento. E o resto são apenas os itens obrigatórios, equipamentos que são versáteis, que têm mais de uma utilidade e que você realmente vai estar usando. São recursos. Você precisa de poucos recursos, mas você tem que ter esses recursos, né? Então, também o oposto
também pode gerar um aumento do risco, né? Se você, para usar uma mochila mais leve, abandona recursos importantes, também você está aumentando o seu risco, e aí a eficiência tem um custo que não vale a pena, né? Então não se chama nem eficiência isso, né? Se chama economia de peso. É uma diferença entre economia, eficiência e eficácia. Eficiência busca o resultado excelente com o menor custo. A Adriana tá falando, organização e planejamento, perfeito, vamos citar organização e planejamento na nossa listinha. Bom, o primeiro item da nossa listinha diz: é curioso para compreender e aprender com quem faz diferente. Não necessário... Quer falar? O corredor de aventura eficiente é curioso. Porque a corrida de aventura é um esporte tão complexo que muitas vezes pessoas que nem são tão prós fisicamente, que nem vão tão bem na corrida de aventura, podem fisicamente, né, podem agregar muito, trazendo um conhecimento empresarial do trabalho de equipe, de saber como lidar com o próximo, ou não empresarial, mas espiritual, saber como agir em determinadas situações com a cabeça plena, né, com calma, é muito agregador. Então o Yogi vai lá e a equipe dele vai completar a prova super bem. O empresário vai lá e a equipe dele vai completar a prova super bem, super feliz. Não é ganhar, é simplesmente fazer um bom trabalho. E isso é ser eficiente também. A eficiência também, né, não é só para a equipe que quer chegar em primeiro, nem só para a equipe que quer completar. A eficiência é para a equipe que quer aproveitar melhor o tempo durante aquela experiência. Então o corredor de aventura, ele sempre pensa que pode fazer algo melhor e mais rápido. E busca isso com a mentalidade do aprendiz, né? Ele quer sempre aprender. Mas uma coisa importante, ele tira a expectativa de ser perfeito, porque o perfeccionismo é o que causa o sofrimento, o que desmotiva, o que frustra. E na corrida de aventura, toda prova a gente vai errar, né? Não existe uma prova 100%. A prova é altos e baixos e como você vai lidar com cada situação. Eu diria, não há a corrida de aventura não existe sem os erros. Bom, outro item da nossa listinha. O corredor de aventura eficiente, ele treina de maneira eficiente. Foi mal, foi pegar água aqui. Isso significa que ele procura simular as condições da prova durante o treinamento. Ele procura desenvolver a sua capacidade aeróbica, que é o seu ritmo de prova para uma corrida de aventura, especialmente as corridas longas. Durante o percurso, ele está constantemente equilibrando o tempo gasto para progredir ou cumprir uma tarefa e o seu custo energético. O corredor de aventura eficiente escolhe adequadamente os seus equipamentos, ou seja, ele está familiarizado com tudo que ele está levando, inclusive o kit de primeiros socorros, ele sabe usar, ele tem equipamentos que são versáteis, que são leves e que estão em bom estado, que são novos, né? E ele pensa na inovação com equipamentos. E esse item é muito importante porque o reboque é um bom exemplo que não existe na loja. Você não vai lá e compra um reboque. Até hoje existe uma marca que faz um reboque de bike, mas assim, depois de muito se construir, se pensar no equipamento próprio, né? Então, pensar na inovação de equipamento significa que você já está fazendo o trivial muito bem feito. Significa que aquela sua lista de equipamento já está impecável, que você já está conseguindo pensar em formas de inovar. Para pensar em formas de inovar, você precisa ter o trivial bem feito. Então, para se ter boas ideias, é necessário ter muitas ideias. Esse item que a gente acha, essa característica que a gente acha importante de pensar em inovação com equipamentos, a gente já experimentou em diversas provas com adaptações, por exemplo, à bike ou ao caiaque ou aos outros equipamentos
que tornaram aquela modalidade mais eficiente naquele percurso. Por exemplo, eu nunca vi fora de uma corrida de aventura, quer dizer, não vou dizer nunca vi, mas alguns percursos de corrida de aventura é interessante a gente colocar um guidão aero na mountain bike. Alguns percursos de corrida de aventura a gente achou eficiente usar uma vela para velejar um rafting. E o próprio reboque, como a Cami falou, em outros esportes, talvez a gente seja limitado pelas regras de não poder usar um reboque ou outras inovações de equipamento. Mas as corridas de aventura permitem essa inovação e a gente pode se aproveitar disso tendo soluções mais eficientes. O Emer tá falando, quando fizemos o EMA Amazônia, o Zé Pupo usava muito, Zé Pupo pensava muito, em otimizar o tempo, peso e as habilidades técnicas e físicas de cada atleta. Foi massa. Perfeito, né? A gente já fala que o treinamento físico é 50% do caminho. Então, assim, fisicamente você tem que ser bom, mas você tem que ser muito bom tecnicamente, você tem que otimizar o seu tempo, otimizar o seu peso, né? Andar leve o tempo todo, não levar coisas desnecessárias, e as habilidades técnicas, né? Que é a capacitação que a gente já falou que faz parte, é muito, muito importante para o corredor de aventura, né? Como, né, uma conduta que a gente também já falou em outras lives, né, de segurança, mas não deixa de ser uma conduta de eficiência também. É você se responsabilizar, né, pela sua segurança ou pela sua performance também, né? Você tomando consciência, que nem a Cami falou, tomando consciência das exigências, dos riscos, das necessidades, a gente vai tentar criar inovações estratégicas, de equipamentos, técnicas ou de trabalho em equipe para a gente se tornar mais eficiente. Usar as tecnologias a nosso favor para ser eficiente. Exato, né? Os equipamentos estão aí com a máxima tecnologia, né? E uma coisa legal também é que, assim, antigamente as pessoas faziam corrida de aventura para completar, porque os equipamentos eram muito precários, né? Então, assim, se eu completava uma corrida de aventura, já era o auge do auge. Hoje em dia, isso tudo se desenvolveu tanto, a tecnologia foi tão desenvolvida que os equipamentos estão em outro nível. E isso faz com que a gente consiga se aventurar e se arriscar muito mais, e muito mais rápido, né? E o tênis, antigamente os corredores de aventura usavam bota, usavam mochilão de 60 litros. Hoje em dia a gente vai com uma mochilinha de 20 litros e faz uma prova, vai de tênis, né? Então tudo isso mudou e a tecnologia veio para ajudar nesse sentido, sem dúvida. Sim, são materiais mais eficientes. O Fábio fez uma pergunta antes e agora ele está perguntando como ser eficiente na alimentação e hidratação. De várias formas. A gente fez uma live sobre nutrição e hidratação. De maneira geral, para ser mais eficiente com a alimentação e hidratação, vamos pegar a definição da eficiência e vamos colocar como alcançar um resultado com excelência, com menor custo de tempo, energia ou recurso. Então, uma alimentação que me permita a minha máxima performance vai me manter nutrido, saudável, o corpo e as reservas de combustível cheias, mas não vai me pesar no trato digestivo, não vai me tomar tempo, né, para ser digerido, não vai nem o próprio peso de carregar de um alimento durante a corrida de aventura. A gente tem que considerar que o peso de um alimento hidratado não é que ele é ruim, é simplesmente que você contabiliza essa hidratação do alimento também. Você teria que carregar esse mesmo peso de água. Então, tem muita informação na live de nutrição e de hidratação que torna, né, que faz com que
comece a criar estratégias eficientes para alimentação e hidratação, porque não tem uma fórmula, não tem uma receita que sirva para todo mundo mesmo, né? E o planejamento, um planejamento pré-prova bem feito também tem tudo a ver com a nutrição, mas assiste lá a live que tá bem completa, né? Fala bastante coisa de nutrição. Próximo item, o corredor de aventura eficiente trabalha em equipe. Ah, sim. Ele tem empatia, ele empodera os integrantes da equipe, ele oferece, ele aceita e ele pede ajuda antes que seja tarde demais. Ele desenvolve a comunicação e a confiança dentro do time. A gente falou muito sobre isso. E o trabalho em equipe, ele é crucial dentro de uma corrida de aventura. E por que não fazer esse trabalho da forma mais eficiente possível? E a maneira que a gente vê mais eficiente de trabalho de equipe é não existir bloqueios de comunicação. Se a gente está com uma comunicação fluida dentro da equipe, a gente vai conseguir solucionar os problemas que são imprevisíveis de maneira mais eficiente e tomando decisões em equipe. É muito importante que todas as decisões dentro de uma corrida de aventura sejam tomadas em equipe. Por quê? Eu posso abrir mão do meu voto, do meu vontade? Da minha decisão dentro da equipe, mas eu tô colocando eu tô colocando a minha segurança nos ombros dos meus companheiros de equipe. Tudo bem, mas eu estou comunicando isso, eu estou fora desse processo, dessa tomada de decisão que vocês decidirem para mim, eu tô feliz. Eu estou sem condições de participar do processo, mas todas as tomadas de decisões têm que ser em equipe. E andar junto, né, como a gente já falou. E também sempre revisar o plano antes de cada área de transição. Então, em equipe, com comunicação, vamos ler o passo a passo que a gente escreveu antes da prova lá no nosso planejamento e fazer um plano. Então, isso é essencial para fazer uma transição eficiente, agilizada, frisar sempre os mesmos pontos. Gente, não vamos sentar. Gente, não vamos abrir outras caixas que não sejam outras sacolas ou outras caixas que não sejam as caixas que a gente precisa, que não seja o equipamento que a gente precisa. Não vamos comer na transição, não vamos parar na transição, não vamos... Mil coisas. Tem que ser sempre frisado. E eventualmente é uma reavaliação. A gente vai sempre procurar fazer um plano antes da largada. Mas durante o percurso, pode ser que a gente precise mudar. A gente tem que estar o tempo todo reavaliando esse plano em equipe. Para caso seja necessária alguma mudança, a gente agir antes que seja tarde. Isso pode significar, antes de uma transição, a gente mudar os planos, do tipo, pessoal, eu tô com uma bolha no meu pé, eu preciso de 2 minutos para resolver essa bolha antes de qualquer coisa. Vocês podem me ajudar, vocês podem pegar água para mim, vocês podem buscar a minha bolsa de transição. Pede ajuda. Pede ajuda. Outro item. O corredor de aventura eficiente passa mais tempo planejando no papel o passo a passo logístico e estratégico pré-prova. Ele tem um planejamento estratégico bem feito, né? Então isso é o que a gente vem passando em todas as lives que a gente está fazendo para vocês. Existe um universo dentro do planejamento que todas as equipes fazem, mas algumas não fazem bem feito, então acaba que perde tempo fazendo e não usa aquilo durante a prova, sabe? Então acaba que é ineficiente, né? E o planejamento pré-prova bem feito, ele economiza tempo, ele economiza gasto, ele empodera a equipe, que mais? Traz conhecimento sobre os integrantes, sobre os objetivos pessoais de cada um, e é nesse planejamento que a gente determina um objetivo em conjunto também para cada um dos eventos, né? E esse planejamento ele é super complexo, né? A gente vê que a cada corrida de aventura o percurso muda, a sequência de modalidades muda, as disciplinas, as modalidades são diferentes, então a gente precisa
fazer esse planejamento estratégico do início a cada evento. E poucas situações a gente conseguiu alcançar uma excelência nesse planejamento estratégico, porque ele demanda realmente, ele demanda comprometimento, ele demanda tempo, ele demanda talvez até uma comunicação sem obstáculos, né? Ele evita tretas. Isso é importante, porque você já consegue perceber características da outra pessoa ou pontos que vocês discordam, e a hora de resolver é antes da prova, né? Não deixa aquela coisa entubada aqui, porque chega na hora da prova, vai dar treta. E assim, antes da prova, a gente organiza as caixas de abastecimento de forma exaustiva. É cansativo, porque a gente quer na hora da prova ter o mínimo para pensar. Não adianta você separar, né? Você ter uma má organização da sua caixa e chega lá na hora da área de transição, você perde muito mais tempo, porque você precisa fazer um plano ali na hora. Você não tem esse plano pré-descrito em algum lugar e seu equipamento não está separado da melhor forma, né? Você colocou tudo de bike com tudo de bike, tudo de comida com tudo de comida, tudo de lanterna com tudo de lanterna. Não, né? Você precisa ter exatamente o que você vai precisar para a próxima etapa. E só mexer nisso, não mexer em mais nada, porque qualquer outra coisa que você vai mexer, você está desperdiçando o seu tempo. Uma pergunta da Arantia. Em espanhol, eu vou ler em portunhol aqui. Como ser mais eficiente com as reposições da bicicleta? Vocês levam para as 8 rodas ou jogam com certas probabilidades de que somente 2 bikes possam furar o pneu? Uma coisa importante da bike, né, é a capacitação, que a gente já falou, porque não adianta nada você ter um pneu furado e não saber trocar, né? E aí, os problemas mecânicos que podem ocorrer com uma bicicleta durante uma corrida de aventura são infinitos, são todos, né? Muito poucos atletas são mecânicos de bike, mas todos deveriam ser, porque é um conhecimento que a gente precisa agregar, é uma capacitação que vai salvar a prova, que vai te tirar de muita roubada, que vai fazer você agir de forma eficiente, porque quando você sabe o que você precisa fazer, você age, tudo certinho. Quando você não sabe, você fica lá, né, à mercê à deriva no barco sem remo. Normalmente, a gente carrega 4 câmeras de ar sobressalentes e, normalmente, 4 cartuchos de gás ou 2 cartuchos de gás e pelo menos uma bomba manual. E a chave Allen, chave de corrente, pelo menos um jogo, eventualmente 2 jogos. Mas a maneira como a gente acha que a gente é mais eficiente é na nossa conduta, no nosso posicionamento. Por exemplo, quando a gente está numa trilha ou numa estrada com longas descidas, a gente nunca deixa quem tem a chave Allen ou quem tem o cartucho de gás descer na frente. Essa é a pessoa que vai descer por trás, porque se furar um pneu, se quebrar alguma peça durante essa descida, quem está com a chave vai chegar mais rápido nessa bicicleta que precisa de reparo. Normalmente também o navegador desce na frente e quem está sofrendo mais desce em segundo, também nunca vai descer atrás. Então essa é a conduta que a gente usa durante os trechos de bike. Mais uma pergunta do Emer. Quando alguma coisa que vocês planejaram antes da prova não dá certo, ou no briefing alguém pergunta algo que impossibilita a estratégia prévia, tem um plano B? Sim, a gente está revisando o plano constantemente. E para revisar o plano constantemente, a gente precisa ter um plano, né? A gente precisa ter escrito em algum lugar alguma coisa, que é a nossa linha do tempo. A linha do tempo nada mais é do que uma tabela onde a gente vai descrever a disciplina, as áreas, o número do estágio, a disciplina, o tempo, a distância e o tempo que a gente vai demorar para fazer com relação à hora do dia. E a partir disso a gente vai saber os momentos que são dia, os momentos que são noites, que são onde a gente vai deixar certos equipamentos, né, como a lanterna, por exemplo, nos trechos que são noite.
E nas caixas de abastecimento a gente vai descrever exatamente o que a gente vai levar, o que a gente vai deixar e onde a gente vai deixar. Então é desse jeito que a gente faz um plano que a gente leva no percurso e o tempo inteiro os 4 integrantes da equipe tem que estar lendo isso para ver se está batendo. Ah, é dia onde a gente falou que ia ser dia? É noite onde a gente falou que ia ser noite? E caramba, a lanterna não vai dar porque a gente vai demorar mais nessa perna. Então a gente precisa refazer o plano, né? Vamos carregar mais uma lanterna, que é essa que está com a gente agora, mais uma bateria para poder ter mais bateria se acaso ou não, ou, enfim, o plano ele é revisado constantemente e não existe um plano B pré-definido, não. Eu acho que a gente monta conforme a situação que é entregada, né, que a gente tem lá na hora. Eu diria que é aventura. E o plano B de toda aventura é lidar de maneira mais eficiente com o imprevisível. É esse o nosso plano B, porque a gente ainda não sabe o que é, mas a gente sabe que o imprevisível vai bloquear o nosso caminho. Se capacitar e ter brainstorm de tudo, de quais são todas as ameaças que podem ocorrer com a gente naquela prova específica, né? Quando a gente sofre algum imprevisto numa prova, esse imprevisto deixa de ser um imprevisto e passa a ser uma ameaça, né? Porque ele fez a gente perder tempo, ou ele fez a gente não completar a prova, ou ele causou um acidente. Então, tudo isso vira uma listinha de ameaças, mais uma listinha de ameaças. E essa listinha, ela tem que ser descrita antes de toda a prova, porque isso vai ajudar a gente a saber todas as possibilidades do que podem acontecer de errado e saber como agir em caso de, né, cada situação. E assim, que nem eu falei, mais elaborado que seja o nosso plano, a gente vai ter que lidar com o imprevisto de maneira, como é que se diz? Reagindo, né? Então, como foi o EcoMotion de 2008 que o Emerson citou aí, que a gente tinha um planejamento de usar um carrinho de portagem durante um estágio de canoagem. A organização proibiu o uso de carrinho de portagem. A gente criou um esqui de portagem que não deu certo. Nosso plano B foi um esqui, foi tirar as rodas e não chamar a coisa de carrinho. Mas não deu certo. Então a gente teve que reagir também, abandonando o plano B e fazendo uma canoagem com uma fita de portagem. Foi aí que a gente viu que esse talvez fosse o equipamento mais eficiente para portagem. É um anel de fita que a gente bota no ombro e carrega o caiaque, sem precisar de carregar o peso do carrinho, das rodas, enfim. Resumindo um pouco isso, é exatamente o nosso próximo tópico, que é o corredor de aventura eficiente toma decisões de forma rápida e assertiva. Ele não tem um plim da lâmpada mágica e cai sobre ele a decisão perfeita, né? E ele evita tomar as decisões de maneira afobada, porque durante a corrida, dentro do calor da competição, é muito comum você não avaliar de maneira clara tudo que está envolvido a cada uma das decisões, porque a gente já falou que cada tomada de decisões acarreta você vai ter que lidar com as consequências dessa decisão ao longo do percurso. Então, o corredor de aventura, ele tem calma na hora da tomada de decisão. O eficiente. Um corredor de aventura eficiente tem calma na hora de cada uma das tomadas de decisão, para que ele possa ter clareza de pensamentos e clareza de comunicação. Aí sim, com a equipe ou mesmo com a organização, com uma comunicação externa. O corredor de aventura eficiente direciona a atenção para o que é realmente importante, deixando em segundo plano outras situações. Ele tem em mente que qualquer situação desconfortável é passageira e a melhor forma de sair dela é o mais rápido possível. A gente está acostumado a dizer que o corredor de aventura é multitask, que enquanto ele anda, ele come, enquanto navega, ele conversa, enquanto rema, ele bebe. Mas
a atenção do corredor de aventura eficiente está voltada em uma tarefa por vez, na tarefa que é a prioridade. Porque se eu tô andando num terreno técnico e tô comendo e tô com a atenção na minha, nossa, que delícia, que saboroso essa comida, eu posso cair, eu posso tropeçar. Se eu desvio a minha atenção entre as multitarefas que o corredor de aventura precisa desempenhar da mais tarefa mais simples, na prioridade, pode significar um risco de segurança realmente, né? Não só a perda de eficiência. Porque a gente sabe que multitask é menos eficaz do que concentrar a atenção em uma só tarefa por vez. Do que o foco. Oh. E assim, deixar em segundo plano outras situações também podem ser emoções que a gente está carregando, né? Porque quem cria as emoções é o nosso cérebro. Então, se essa emoção é uma coisa negativa, a gente vai se pôr para baixo, igual eu já falei, a gente vai se pôr para baixo e vai dar atenção para uma coisa totalmente supérflua, que não vai te tirar dali. Você vai ficar divagando sobre a sua situação, sendo que tô com 2 bolhas no pé, meu amigo tá com 5. Tô com um corte aqui, meu amigo tá com 15 e não tá reclamando, né? Então, deixa de lado outras situações e foca no que é realmente importante. Isso é essencial pra gente não ficar de mimimi. Por exemplo, no EcoMotion de 2006, na Serra dos Órgãos, que a gente estava numa situação super desconfortável, eu acho que era a primeira noite da prova, foi um percurso lindo que largou da Baía de Guanabara, a gente largou remando a Baía até o fundo da Baía durante a noite, e aí a gente fazia uma bike subindo a serra em direção a Teresópolis e fazia a travessia de Teresópolis a Petrópolis navegando, de trek, né? E aí a gente chegou nesse trecho já de noite, e quando a gente chegou na parte alta da travessia, do trekking, a gente pegou uma tempestade com muito frio, muito raio, muita água, tava uma situação muito desconfortável, tava difícil de navegar, tava difícil de tomar qualquer decisão. E aí, no meio do percurso, no meio da trilha, a gente chegou no abrigo do Açu, que é um bivac de pedra, uma caverninha que tava abrigado daquela tempestade. E a gente entrou dentro da caverna e foi muito difícil de sair, porque tinham várias outras equipes lá, passando a mesma situação, mas pra mim estava claro naquele momento que se a gente ficasse parado ali, a gente não ia se recuperar de maneira eficiente, porque a gente não tinha recurso suficiente para se aquecer ali naquele frio. E a maneira de ser mais eficiente era enfrentar aquela situação desconfortável e sair lá fora da caverna e seguir navegando até achar a descida da montanha para sair da tempestade. Não estava claro essa ideia, porque parecia que seria mais seguro a gente parar ali com as outras equipes. A gente teve uma discussão dentro da equipe naquele momento, se a gente para, se a gente segue, o que vai ser mais eficiente. Essa foi a minha primeira prova com os Calunga, prova de expedição, né, com os Calunga. E quando eu cheguei ali, vi todos os meus amigos ali, todas as pessoas que ganhavam de mim em provas. As outras equipes. Gente, vamos dormir, qual é o nosso cantinho? Onde a gente vai deitar, sabe? A minha sensação, a minha vontade, minha cabeça me direcionou para preciso arrumar um lugar o mais confortável possível, e ali não tinha um espaço, assim, a gente ia dormir muito amontoado, muito desconfortável, não ia ser eficiente mesmo aquele sono. Mas na minha cabeça se passou isso, vamos parar, assim, também, né? Mas a gente avaliou nossos riscos de seguir na tempestade e os nossos riscos de ficar parado ali também, né? Exposto também, né? E tomou uma decisão de seguir. Aquela decisão foi crucial determinou a nossa colocação naquela prova. Já na primeira noite a gente conseguiu descer da montanha, a gente teve alguma dificuldade de navegação, mas isso já colocou a gente em contato com o primeiro pelotão da prova ali. A gente não perdeu esse contato, que foi crucial para nas próximas noites a gente sofrer igual
mas tomar as mesmas decisões eficientes. Mais um item. O corredor de aventura eficiente tem um objetivo claro com significado pessoal. Como que faz isso, né? É bem complexo esse negócio de ter metas com significado pessoal na carreira pessoal, na vida, no trabalho, e na corrida de aventura também é. Então a gente gosta de ter duas metas, uma que é a meta coletiva e outra que é a meta individual, porque a meta individual, ela não necessariamente vai buscar um resultado, o resultado você busca em equipe, né? Não é uma colocação, é uma coisa que você quer melhorar em você mesmo. Por exemplo, eu quero ser a mais rápida da minha equipe em todas as áreas de transição. Você ainda pode ter sucesso nessa meta, mesmo não alcançando a meta coletiva da equipe, porque quando a gente tem uma meta e ela não é alcançada, isso começa a gerar muita frustração durante a prova e você fica cabeça baixa, né? Não dá mais tanta motivação para seguir. Então, ter uma meta pessoal, além da meta coletiva, ajuda muito a gente a se manter progredindo dentro da prova. E estabelecer uma meta coletiva é muito importante também para evitar as tretas, porque se eu quero completar a corrida, o Gui quer ganhar, o Pedro quer só participar, né, o que vier é lucro, e o outro o destino já está escrito, a gente não vai chegar em lugar nenhum, porque na hora que a adrenalina apertar, que a competitividade pegar, que a gente estiver na disputa, o Gui que quer ganhar vai virar um bicho e vai falar, vamos, galera. E o outro que só tá participando fala, pera aí, olha esse pôr do sol, você vai dar tudo agora? Vamos parar e vamos assistir o pôr do sol, sei lá, entendeu? Então, isso é muito importante, a gente ter comunicação antes da prova para estabelecer uma meta coletiva que seja alcançável. E aí, se não alcançaram, né, porque, óbvio, várias vezes a gente pode não alcançar a nossa meta, então ter uma meta pessoal que você consegue alcançar independente da colocação é um motor bem legal dentro de uma prova. E a excelência é um hábito, não um incidente. O corredor de aventura eficiente busca pela excelência, busca por se exceder, busca por fazer exaustivamente, por aprender. Está o tempo todo tomando decisões e refletindo sobre as decisões, repensando e percebendo onde acertou e onde errou para evoluir no futuro. O corredor de aventura eficiente é perseverante. E, por fim, o corredor de aventura eficiente se autorresponsabiliza pelo fracasso e pelo sucesso da equipe, porque ele avalia o que poderia ter feito para evitar qualquer situação. E ele também se vangloria do papel dele no sucesso. Então, autorresponsabilizar te ajuda a ser mais eficiente, te ajuda em vários aspectos, que nem a gente já comentou em outras lives também, de que você não está colocando a culpa do fracasso ou a culpa do sucesso ou a culpa de um acidente em outra pessoa que não você mesmo, né? E o segredo disso é você avaliar e perceber onde é que teve eficiência e onde é que não teve eficiência. E otimizar o tempo da equipe demanda muito da cabeça e do corpo. E quando entramos numa competição como uma corrida de aventura, consciente do trabalho, nós estamos já nos responsabilizando por agir com eficácia, a pensar com eficácia, pois cada minuto é valioso. É uma corrida de aventura tem o lado da aventura, mas o lado da corrida faz com que a gente corra contra o tempo, faz com que a gente valorize cada minuto realmente. Quando a gente está de férias, a gente para tirar a mochila pesada das costas, a gente para aproveitar um pôr do sol, a gente
para comer, para fazer um piquenique, para tomar um vinho, mas dentro de uma competição, corremos contra o tempo. Portanto, ser eficiente é para quem quer ganhar a prova, mas também é para quem quer completar, também é para quem quer aprender com a experiência daquela prova. Porque uma coisa é certa, não existem duas provas iguais na corrida de aventura. E isso faz com que a gente tenha que traçar novas estratégias a cada prova. Então, acaba que nenhuma estratégia é a perfeita. Não existe uma estratégia perfeita, porque sempre quando você faz uma estratégia e vive a prova, você vê vários pontos que você podia ter melhorado. Então, aqui eu errei, aqui eu errei, então não foi perfeito. A gente não consegue fazer de novo. Então vamos competir de novo essa corrida para ver se agora vai ser perfeita. Essa busca é eterna, né? A gente aprende tudo de novo a cada prova. Essa é a essência do corredor de aventura. Realmente se manter aprendiz. E proativo, né? Porque você também pode não saber o que fazer, mas a sua atitude perante aquela situação pode fazer toda a diferença, porque você pode ser uma mão de obra, você pode ajudar, você pode se comunicar, você não tem experiência com aquele problema específico, mas você tem uma experiência espiritual que você pode agregar naquele momento. Então aquilo vai trazer uma motivação extra para a equipe para continuar seguindo. Enfim, são várias formas de ser eficiente. A gente só tem que estar pensando a todo momento como fazer. E sem dúvida, essa eficiência dentro de uma corrida de aventura é altamente transferível para a nossa vida, né? Da mesma forma que... Nossa, a Adriana acabou de falar isso. É? Eu gosto de comparar a corrida de aventura com a nossa vida, sempre buscando novas experiências, avaliando erros e acertos. Connection! Total! E sem dúvida, eu acho, né? Sem dúvida, a experiência como corredor de aventura te deixa mais preparado, mais capacitado para enfrentar as aventuras da vida, para enfrentar os imprevisíveis quando na nossa vida cotidiana a rotina sai do planejamento. Então, sem dúvida, a corrida de aventura traz um aprendizado muito, muito valioso para a gente. E assim, já que a gente está lá e já está competindo, por que não tentar fazer da melhor forma? Porque gasta tempo do mesmo jeito, né? Então, de repente, você não precisa treinar mais. O que você precisa é fazer um planejamento melhor. O que você precisa é agir proativamente durante a prova. Isso não tem a ver com físico, né? Apesar de que treinar eficientemente, então, de repente, é outra coisa. O cara se mata de treinar, mas chega lá e não tem sucesso do mesmo jeito, porque não tá treinando eficiente, não tá fazendo trilha, não tá comendo enquanto anda em terreno técnico, não tá carregando a mochila durante o treino. Então, formas eficientes de se treinar, né? Específicas, né? E a corrida de aventura é um esporte tão complexo que a equipe com melhor físico nem sempre é a que ganha. Normalmente não é a que ganha. E uma maior eficiência na corrida de aventura, por vezes, não vai te economizar horas, mas a cada instante, a cada oportunidade, você preservar 1 minuto ou alguns segundos, a soma disso ao longo de um percurso de expedição, aí sim pode chegar a horas, a 8 horas, como a gente deu aquele exemplo de 1 minuto por hora de parada. Exato. O Jacir falou, a relação do trabalho profissional e corrida de aventura é bacana, podemos levar experiência de ambos os lados para ser eficiente, exatamente, perfeito. E é o que a Cami falou também, sabe? A sua experiência profissional e sua experiência de vida contribui para uma corrida de aventura. Não só as características físicas e técnicas são determinantes numa corrida de aventura. Então, a sua experiência social, a sua experiência de liderança, a sua experiência profissional de vida, né, familiar ou experiência espiritual também pode contribuir
para você ser mais eficiente, para sua equipe ser mais eficiente numa corrida de aventura, sem dúvida. Galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido essa live. E a ideia é trazer todos esses temas que são pouco falados, né, no universo da corrida de aventura, mas que geram muita dúvida para todo mundo. E a forma que a gente está fazendo é uma forma de se fazer. Não é a única, não é a melhor, mas dá certo com a gente, né? E como eu disse no começo da live, tem sido um mega desafio teorizar tudo isso, porque viver as experiências, passar pelas emoções é muito bom, mas depois colocar tudo no papel e analisar é um longo passo aí, né? E a gente tem curtido fazer isso bastante, a gente vem fazendo toda esse planejamento, desenvolvendo esse planejamento estratégico e botando em palavras tudo que se passa numa corrida de aventura para tentar fazer melhor, né? Para tentar aproveitar o máximo do nosso tempo durante aquela experiência. E é muito engraçado isso que a Cami falou. Quando a gente termina uma corrida de aventura, se a gente quer traduzir para alguém o que aconteceu, como foi aquela experiência, é muito difícil, é muito complexo. Por algumas vezes eu achei que era uma loucura. Mas, pelo menos, a gente não está sozinho nessa loucura. E para os nossos companheiros de equipe que compartilharam aquela experiência, a gente nem precisa se preocupar em traduzir, porque a gente viveu aquelas mesmas emoções juntas e isso torna a lição verdadeira. Isso torna realmente a experiência valiosa, né? Corrida de aventura nos ajuda.